Olá pessoal, eu sou Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a arquitetura do Spring Boot. Para quem não conhece o framework e ainda tem dúvidas, vai deixar bem claro alguns pontos importantes que são necessários para a gente começar a trabalhar na prática com esse framework, tá ok? Então, para começar, a gente pode descrever a arquitetura do Spring Boot como a famosa arquitetura em camadas. É uma arquitetura em que a gente tem uma divisão de camadas, de pedaços, e essas camadas se comunicam entre si, certo? Mas existe um sentido aí da comunicação. Nessa visão aqui do desenho, que está mais afastada por enquanto, a gente está vendo algumas camadas aí. Camada de apresentação, negócio, persistência e banco. Então, essa arquitetura funciona nessa divisão aí de 4 camadas. E aí, quando a gente começa a analisar cada camada de perto, a gente vai identificando quais são os módulos do Spring Boot que a gente usa para trabalhar em cada uma dessas camadas. Porque, basicamente, o Spring Boot vai ser um framework que nos ajuda a trabalhar para criar serviços back-end, aqueles serviços que o usuário não vê interface, né? O usuário não interage diretamente. São os famosos web services. Então, aqui ao longo do vídeo, a ideia é explicar cada uma dessas camadas. Então, agora, para começar, vamos falar da camada de apresentação. A camada de apresentação é aquela camada que é composta pelos controladores. A ideia de controlador é um padrão enterprise, né, de empresas, que foi observado, pois existia a necessidade de a gente ter um cara que recebesse as requisições de algum lugar e encaminhasse para os respectivos objetos de negócio, vamos dizer assim. Então, um cara que trata com requisições e respostas. Ele não tem regras de negócio, idealmente, lá dentro. Ele é só uma espécie de proxy, tá? E aí você também pode pensar nesse cara, para fazer uma analogia, até coloquei na figura aqui, como um guia ou um mapa que contém rotas. Então, esse guia aqui, esse controlador, vai receber uma requisição, considerando um serviço web, e vai identificar quem é o serviço que precisa ser chamado. Onde estão as regras de negócio que precisam ser chamados, dada uma rota específica. Então, se eu acessei, por exemplo, /usuários, eu tenho que ser encaminhada para um serviço que atenda, que lide com esse recurso de usuários, que tem as suas regras lá. Dependendo do verbo HTTP, a gente vai ter a criação de usuários, atualização, ou mesmo um processamento específico aí para o nosso sistema. Então, esse controlador é o ponto de entrada e ele vai trabalhar aí encaminhando as requisições para o serviço que deve atendê-las. E claro, né, ele recebe também a resposta desses serviços. Então, ele retorna para o usuário, para o cliente, um status, dizendo se tudo ocorreu com sucesso ou não, e às vezes um corpo de resposta que tem alguma informação lá. Por exemplo, se eu criar um usuário, eu posso retornar o corpo da resposta aí, dessa requisição, contendo esses dados desse usuário que foi criado. Essa é uma forma de trabalhar aqui com controladores. E aqui, para a gente citar alguns módulos do Spring que você pode usar para implementar essa camada de apresentação, a gente pode falar do Spring MVC, que é o mais famoso. É um módulo muito simples que permite a gente já implementar esses controladores de forma bem facilitada. O código fica bem enxuto, tá? E sem regra de negócio, idealmente, por favor, não me implemente regra de negócio no controlador, tá? E uma alternativa a esse Spring MVC, que funciona com servlets dentro do Java, é o Spring Web Flux, que já vai trazendo uma API nova do Spring, que é a API reativa. É uma API não bloqueante. Ao invés de a gente tratar a requisição do início ao fim de forma bloqueante, né? Se houver espera, eu fico lá esperando naquela thread que está atendendo a requisição, agora eu posso liberar as threads enquanto o processamento ocorre. E em momentos assíncronos, eu teria as respostas e lidaria com elas. Então, eu tenho uma otimização bem legal quando eu trabalho com o Spring Web Flux. Então, essa foi a primeira camada aqui do framework. Simples, né? Controladores, basicamente, compõem essa camada de apresentação. E agora eu vou mostrar para você a próxima camada. Olha só, a camada de negócio. É aqui que reside a alma, o coração do software. Porque o software existe para resolver nossos problemas. Então, eu preciso de uma camada aqui dentro do Spring Boot em que eu possa implementar as regras de negócio.
que é o motivo, a motivação de produzir esses web services, esses serviços para a web. É por isso que esses serviços que ficam na camada de negócio são chamados pelos controladores. E um detalhe muito importante dessa camada é que ela é agnóstica de tecnologia. O que significa isso, né? Quando a gente tem um serviço, a ideia de service no geral, isso não é próprio do Spring Boot, tá? Também é um padrão corporativo que foi observado pelas empresas de desenvolvimento. A ideia do serviço é a gente não identificar nenhuma tecnologia. Lá ele só vai conter regras de negócio, então vai ser algo bem puro, que não vai ter dependência, né, com plataforma, com vendor, com a tecnologia em particular. Tem que ser puramente regra de negócio ali, para a gente proteger aqui o nosso sistema, a arquitetura dele. E caso eu precise mudar de tecnologia, por exemplo, trocando de serviço REST para serviço GraphQL, é difícil pronunciar. Enfim, se eu quiser fazer isso, eu só mudo a camada de controladores. Eu não preciso mudar a camada de negócio. Isso aqui é muito útil, tá? E é por isso que o Spring trabalha também com essa ideia de camada de serviços. E é claro, ele entrega funcionalidades que permitem que a gente crie um código sem nenhuma especificidade ali de tecnologia, sem nada específico do Spring muito acoplado. Basicamente, a gente consegue simplesmente criar uma classe Java e já utilizá-la dentro do Spring. Show? E agora vamos passar para a terceira camada. Então, a gente está seguindo um caminho aqui da esquerda para a direita, de acordo com o que eu estou vendo aqui na tela. E essas camadas estão se chamando umas às outras. Então, a camada de controlador chamou de serviço. A de serviço vai chamar agora essa de persistência. A gente não tem a chamada contrária, tá? A gente tem só a chamada nesse sentido aqui. E na camada de persistência, a gente vai ter a ideia dos repositórios. O que acontecia antigamente quando a gente trabalhava com software? E talvez você tenha vivido essa época. A gente criava uma classe DAO, que era um objeto de acesso a dados, e colocava lá as nossas consultas ao banco, às vezes o SQL mesmo, né, que é a linguagem que permite fazer seleção de dados lá na base. E era isso, né? A gente usava esse DAO dentro dos nossos serviços. Só que esse DAO, ele era muito ligado à entidade que a gente estava buscando. Então tinha um DAO pessoa, DAO usuário, e assim sucessivamente. E aí surgiu o repositório que trabalha com a ideia de entidades em um nível mais alto. Agora eu vou tentar esconder os detalhes ali do DAO, vou criar uma classe, uma abstração acima desse DAO, para que eu possa usar nos serviços. Então não preciso conhecer detalhes ali do que está sendo implementado para consultar os dados no banco. Isso é muito legal, porque a gente consegue criar um modelo aqui bem desacoplado de tecnologia. O repositório pode ser aproveitado para um banco MySQL, para um banco Oracle. Eu tenho um desacoplamento, tá? O framework me permite isso. Então, se eu precisasse trocar um banco de dados, seria tranquilo. Claro que isso não acontece com frequência no mundo real, mas esse desacoplamento é benéfico também para a gente não depender de queries nativas que só funcionam em um banco e outro não. Quem nunca, né, trabalhou com Oracle e tentou usar aquelas cláusulas que só tem no Oracle, e aí sofreu bastante quando foi usar essas mesmas entidades e repositórios em outros sistemas. Então, a ideia aqui no Spring é a gente ter esses repositórios como uma abstração acima ali dos DAOs. Eles, de certa forma, utilizariam DAOs, mas o Spring é ainda mais generoso com a gente e nos oferece uma forma por baixo dos panos de criar as queries, através dos ORMs. Então, qual é a ideia aqui? A gente vai ter, na verdade, entidades, que são conceitos do mundo real, e a gente vai ter esse mapeamento do mundo real para tabelas no banco. É basicamente isso, né? A gente costuma representar um conceito como uma tabela no banco para ter as informações lá salvas. Só que para isso a gente precisa fazer um de para. A gente precisa pegar essa entidade do mundo real e criar a respectiva entidade, a respectiva tabela no banco para representá-lo. E isso a gente faz com os ORMs, que trabalham com esse mapeamento. Então, o JPA, por exemplo, implementado pelo Hibernate, ele é um exemplo de ORM. A gente tem uma espécie de linguagem própria para fazer consulta, onde a gente usa a entidade como alvo da consulta e não a tabela.
E na própria entidade, a gente acaba mapeando o que seria cada atributo e sua coluna correspondente ou tabela correspondente no banco. Então a gente faz esse de par ali com esse ORM. E isso a gente consegue fazer dentro do Spring com a famosa biblioteca que é a minha preferida, que é o Spring Data. Então ele já traz uma grande gama de funcionalidades para a gente trabalhar com repositórios sem escrever um código SQL. Isso aqui é muito bacana, você pode não acreditar, mas realmente o Spring Data ele é muito mágico. Só em informar o nome de um método, o próprio Spring já cria a query, o SQL apropriado para o banco em questão. Olha que massa! Baseado nas dependências do teu projeto, ele vai criar isso. Então isso aqui ajuda muito, porque a gente pode reusar esse código, essa entidade, esse repositório para diferentes projetos, mesmo mudando o banco de dados. Às vezes é comum, né, a gente reusar uma entidade. Então isso aqui é bastante útil. E aí, para ser ainda mais bacana, né, o Spring Data ele tem duas versões aqui que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar com o Spring Data JPA, ou se a gente quiser ainda ter um controle maior ali das consultas, o que às vezes é necessário, né, para consultas mais complexas, a gente usa o Spring Data JDBC, que é muito baseado ali nos princípios do TDD, para a gente não ter aquelas dependências de mapeamento entre entidades, mapeamento cascata, né, que a gente costuma ter quando usa JPA. O JDBC permite a gente ter um desacoplamento maior. E aí também é um outro módulo ali do Spring Data bem interessante para trabalhar. E finalmente a gente vai chegar aqui na camada de banco, que é a camada física mesmo, onde a gente vai trabalhar com os dados sendo persistidos em tabelas. Então agora o Spring precisa nos fornecer uma forma de falar com esses bancos. A gente precisa fazer o software agora se comunicar com o banco de dados físico. E isso a gente vai fazer com drivers específicos. Então o Spring Boot, nos fornece diferentes drivers para trabalhar com o banco MySQL, que seria um banco relacional, né? Postgres, Oracle, SQL Server, bancos NoSQL também, como MongoDB, Redis. Então eu tenho diferentes drivers para trabalhar com diferentes bancos. Tudo isso trabalhando ali usando os repositórios. Então eu tenho um código bem desacoplado, onde eu mudo apenas uma dependência ali e eu já tenho o meu SQL sendo gerado para aquele banco em particular. Só muda um pouquinho, né, quando a gente sai de relacional para NoSQL, mas isso é esperado porque é uma forma diferente de trabalhar com os dados, tá bom? E ainda em relação aos drivers, o Spring ele tem duas formas de trabalhar. Uma forma bloqueante de consulta, aquela questão da thread que eu falei, né? Entrou a requisição, aí o controller chama o service chama o banco, aí tem uma espera, aquela thread está pendurada ali para atender essa requisição. Mas temos a abordagem reativa, com a API reativa do Spring. Então nessa chamada aqui, quando houvesse a espera, a thread seria liberada, eu não teria um processamento bloqueante. E para fazer esse funcionamento aí assíncrono de requisição e resposta falando com o banco de dados, a gente utiliza o driver R2DBC, que é uma outra dependência que tem no Spring Boot, e para cada uma das dependências comuns, bloqueantes, eu tenho uma respectiva para abordagem reativa. Então já dá para trabalhar do início ao fim com a API reativa do Spring, tanto na camada de controle, que é a camada de apresentação, como na camada de banco, essa camada aqui de acesso aos dados. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Esse é um vídeo mesmo para começar a falar sobre o Spring Boot, até para quem não conhece o framework que deseja se aventurar. Então é explorar um pouquinho essa visão de arquitetura do framework. É interessante a gente ter a visão de arquitetura, porque depois a gente não se perde na infinidade de módulos que tem lá dentro do Spring. Quando você chega lá e entra, vê um monte de módulos, não sabe o que fazer, calma, dá uma olhada aqui nessa figura e perceba que para trabalhar com back-end é algo muito simples. Um modelo em camadas e cada camada tem uma tecnologia específica aqui que você vai trabalhar com o Spring Boot. Como deu para perceber, é um framework voltado para back-end, por isso mesmo eu não falei aqui de front-end. Quando a gente trabalha com front-end, normalmente a gente vai para um framework SPA, tipo Angular ou React. Existe o TimeLeaf, existem algumas soluções aí no Java, mas
Hoje em dia não são muito usadas, eu também não recomendo, tá? Sou mais fã do Reactzinho mesmo pro front ou Angular. Aí vai de cada um. E se esse vídeo foi útil para você, por favor, me diz o que achou, se inscreve no canal e eu espero te ver nos próximos vídeos. Belezinha? Então até a próxima.